Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, a Giane, aos nossos ouvintes. Falo aqui de uma região próxima a Kiryat Shimona, no norte de Israel, cerca de 15 quilômetros da fronteira com o Líbano. Quem acompanha a nossa live em GZH no YouTube pode ver ao fundo aqui tem várias montanhas, né? Uma região muito montanhosa, uma região que é chamada como a Alta Galileia, antiga Galileia dos livros bíblicos. Essa região aqui é o epicentro da crise, né, Andressa? É o epicentro do atual fronte de guerra que se desloca um pouco lá da região da faixa de Gaza, no sul de Israel, e nas últimas semanas tem virado aqui o epicentro desta crise, essa nova guerra de Israel contra o Hezbollah, que tem suas posições a cerca de 15 quilômetros de onde eu estou. Esta manhã teve novos bombardeios israelenses a Beirute, ao centro de Beirute, e é isso que chama a atenção. Até então, Israel vinha bombardeando Darri, que fica nos subúrbios da capital libanesa. Darri é um enclave do Hezbollah, vinha bombardeando o Vale do Bekaa, na região central do Líbano, e também, especialmente, o sul do Líbano, aqui próximo a Israel, que é o feudo do Hezbollah. Só que agora ataca também o centro da capital libanesa, algo que aconteceu em 2006 e aconteceu há muitos anos atrás, aí durante a Guerra Civil do Líbano. Aqui a situação que eu encontro neste momento é o seguinte: à medida que a gente avança em relação à proximidade da fronteira com o Líbano, obviamente o número de veículos civis vai diminuindo. As estradas estão abertas, não há fechamento por enquanto por parte das Forças Armadas, apenas num trecho que fica entre 2 e 4 quilômetros da fronteira do Líbano, entre 2 e 4 quilômetros do lado de cá de Israel, é que é uma zona militar fechada. No resto, claro, vai diminuindo o número de carros à medida que a gente se aproxima da fronteira, mas vai aumentando o número de blindados, de veículos de transporte de tropas, de caminhões. Também uma informação curiosa e que chama atenção: nas últimas horas, cerca de 10 mil militares israelenses estão concentrados aqui na fronteira neste momento, Andressa. Isso significa, Rodrigo, esta concentração de militares, que podemos ter um avanço desta frente nas próximas horas? Conversava, Rosane, agora há pouco com um ex-militar muito experiente aqui de Israel, que atuou em vários conflitos, inclusive no conflito anterior na faixa de Gaza, e ele me disse o seguinte: alguns dados que dão a dimensão do que está acontecendo aqui. Primeiro, Israel sofreu uma perda já no primeiro dia de incursão terrestre. São incursões limitadas, são unidades pequenas de inteligência que fazem ataques pontuais. Mas num dia, Israel perdeu 8 militares, todos jovens, entre 21 e 23 anos. Isso toca no emocional, no lado emocional dos israelenses muito fortemente. E esse soldado me disse o seguinte: Israel está desacostumado a perder soldados. Então isso tem um impacto psicológico grande. E por que, na opinião dele, estão ocorrendo baixas do lado israelense neste momento? Porque não há uma concentração, uma incursão terrestre, como a gente viu lá na faixa de Gaza, para a eliminação das posições do Hamas, em que o exército entrou com blindados, com infantaria, com artilharia, de uma forma muito intensa, com grande quantidade de efetivo. Aqui no norte, não. A gente vê ações pontuais, unidades pequenas do exército israelense entrando no Líbano e neutralizando posições do Hezbollah. E uma frase que me marcou, que esse ex-soldado me disse, é o seguinte: nas palavras dele, a gente se orgulha muito de termos o Iron Dome, que é o domo de ferro, que é o sistema de proteção de Israel, o sistema antiaéreo, né? Porque ele é realmente muito eficiente. Só que lá do outro lado, no Líbano, não tem o sistema antiaéreo. É o soldado em frente a frente com o terrorista. Nós temos na linha, Rodrigo, e a gente tem que te liberar aí para seguir viagem e seguir nos teus compromissos, mas nós temos na linha e vou te pedir que faça a primeira pergunta para o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Só quero saber primeiro, onde é que o senhor está? Está no Brasil ou está em Israel agora? Bom dia. Bom Estou dia. aqui em Brasília. Ok. Rodrigo, encaminha a primeira pergunta, por gentileza. Embaixador, a gente sabe que Israel vem buscando fazer ataques ao Líbano, às posições do Hezbollah, do grupo terrorista Hezbollah, de forma muito cirúrgica. Mas, infelizmente, ocorrem baixas civis, mortos entre a população civil. Até onde vão as ações israelenses e como o senhor explica que essas ações cirúrgicas contra o grupo terrorista Hezbollah acabam em muitas mortes também entre civis? Bom dia. Bom dia.
É importante lembrar que as atividades israelenses são contra os ativistas terroristas e contra o Hezbollah e não contra os civis libaneses. Agora, um dos problemas que existe lá, seja no sul do Líbano, com o Hezbollah, e vimos isso também na faixa de Gaza, que o Hezbollah está armazenando armas, mísseis, dentro das casas civis e em áreas populadas. E quando Israel está atuando contra os ativistas ou contra as armas e a munição do Hezbollah, e se eles estão lá dentro da população civil, às vezes civis também sofrem disso, infelizmente. Mas não é a ideia de Israel de matar civis libaneses que não são parte de atividades de Hezbollah. Durante as últimas semanas, as forças israelenses revelaram muitas preparações do Hezbollah para invadir Israel, mais ou menos do mesmo jeito que foi atingido, que fizeram que Hamas fez no sul do Israel. E a grande parte das atividades de Israel é evitar este tipo de invasão. Então, isso é muito triste, mas da maneira que Hezbollah está atuando como organização terrorista, às vezes é inevitável que os civis que estão lá na área onde Hamas está atuando também sofrem disso.